A comunicação descritiva, ela vai falar do produto, qual o tamanho, qual é a técnica, qual é o método, qual é a funcionalidade. A comunicação ideológica, ela vai falar sobre crenças, quem são os inimigos, quais são os valores que você carrega, qual a sua missão, qual a sua causa, qual é a sua história de vida. Quais são as empresas que você sabe que tem uma comunicação ideológica e se a gente fosse pegar e transformar numa comunicação voltada para a descrição de produto? Por exemplo, a Apple. Andar com um celular Apple é sinônimo de status. Andar com uma Louis Vuitton é sinônimo de status, certo? Porque tem um cenário de pertencimento às pessoas que usam Apple. As pessoas que usam Apple, elas estão preocupadas se o iPhone é melhor do que o Xiaomi ou do que o Samsung? Não, elas não estão preocupadas. É por isso por que a pessoa compra daquele profissional que sabe metade de você? Porque ela se identificou com aquela pessoa, com a comunicação daquela pessoa e comprou dela e não de você. Porque você está falando de produto. Você não está falando das crenças, você não está falando dos valores. Então vamos entender de forma bem prática? Eu vou falar para vocês de um produto que a gente tem aqui, que é sobre educação parental. Olha que sexy. Muito sexy, né? Educação parental no esporte. Você compraria? Provavelmente não. Agora, se você tem um filho que joga futebol, joga vôlei, basquete, ginasta, patinação, enfim. E você é aquele pai que sofreu porque você não pode assistir o treino do seu filho, ou porque você tenta ajudar o seu filho, mas ninguém reconhece, e aí o técnico te bota para fora da arquibancada. Como aqui é essa minha comunicação para vender a minha mentoria de pais? A minha mentoria onde eu ajudo pais de atletas. Eu toco numa crença. Pais, ei, vocês são parte do time. Aí eu vou para os meus inimigos. Eu sei que disseram para você que pai tem que ficar do ginásio para fora, que pai não pode se envolver. Mas aqui não é nisso que a gente acredita. Pais, vocês são parte do time. Os valores, acolhimento, vem para cá. Eu vou te ajudar como fazer isso da forma certa. Só que eu preciso te orientar, orientação. A gente precisa se unir porque as crianças precisam de você. Estamos juntos, pertencimento. Eu sei que não existe ninguém no mundo que vai querer melhor para o seu filho do que você mesmo. Agora, você precisa de orientação, porque muitas vezes você tenta ajudar, mas você acaba atrapalhando. Quer um exemplo? Quando o seu filho terminou e você terminou um treino ruim e você falou isso para ele, isso já aconteceu? E aí o pai vai gerando identificação. Isso é comunicação ideológica. E aí eu vou para uma missão. Pais, vocês são os principais treinadores mentais dos seus filhos. Essa é a minha missão. Fazer com que todo pai acredite, entenda que ele é o principal treinador mental do filho dele e que existe um método para isso. Qual é a causa? Por que eu estou falando disso? Porque eu me deparei com uma informação que me chocou. Qual é essa informação? 7 em cada 10 atletas desistem do esporte antes dos 13 anos de idade. Que absurdo! Como assim? É por isso que as crianças estão viciadas aí nas telas. É por isso que está desconectando pai e filho. E qual é a causa? Por que as crianças estão desistindo? Por quê? Por causa dos adultos. Porque o esporte deixou de ser divertido. E aí eu conto essa história. E aí eu falo de uma história pessoal. Quando eu fui atleta, a minha mãe, ela era a minha maior incentivadora. Ela conseguiu patrocínio para mim. Ela fez com que eu conseguisse pagar minhas coisas e tal, e tal, e tal. E eu fui indo, fui indo. Chegou um momento que a gente não se falava mais. Vocês entendem a comunicação ideológica? Eu não cheguei e falei assim, vamos lá, papai, mamãe, eu vou te ensinar agora quais são as principais técnicas que você precisa ensinar para o seu filho ir bem na competição. Não, às vezes eu vou falar isso, mas essa não é a minha mensagem principal. Eu precisei organizar a minha mensagem principal para mudar aquela crença daquele pai que ouviu a vida inteira que ele não tem que se meter na vida esportiva do filho dele. E como ele se mete, e como ele quer, e como ele está ali para ajudar, e ele faz de tudo, ele investe. E aí eu venho e falo assim, ei, eu tô com você não tá mais sozinho? Ele fala, opa, quero estar com essa pessoa, quero andar com essa pessoa que me entende. E aí, eu tô agora começando esse novo negócio de inteligência artificial, eu sou empreendedora nesse ramo, né, de criar conteúdos por meio da internet, com a ajuda da inteligência artificial e tudo mais. E eu vou falar para vocês qual é a mensagem que eu tô trazendo agora para vocês fazerem a de vocês também, tá? Então, qual que é a crença que eu tô batendo? Com IA é possível empreender na internet. Porque eu sei que você já tentou. Eu sei que você já comprou vários cursos de marketing digital e gastou rios de dinheiro com isso, mas não conseguiu. Você começou, aí falaram que você tinha que entregar o ouro na internet. Vocês estão percebendo que eu estou voltando ali? Eu já falei isso para vocês? Isso é marketing ideológico, gente. Isso é criação de movimento. Isso é comunicação ideológica. Eu sei que você já comprou vários cursos de marketing digital. Alguns você nem assistiu porque era chato mesmo. E aí falaram que você tinha que aprender tráfego, copywriting, página de vendas, página de captura, funil de vendas, estratégia de lançamento, automação de e-mails. E aí você, peraí, mas eu tenho filho para cuidar, eu tenho meu emprego, eu tenho. Isso aqui não é para mim. E aí você desistiu. E agora eu tô falando assim, gente, com a IA é possível. Com a IA é possível. Vamos. Vai dar certo, porque agora é mais fácil, é mais rápido. E aí eu toco nos valores. Ei, você quer continuar realmente trabalhando para alguém, ganhando um salário fixo, tendo uma férias?
Por ano, uma. Às vezes você consegue dividir mais 30 dias de férias, é muito pouco. Esse ano eu viajei todos os meses, inclusive, semana que vem estarei indo para Califórnia, ficarei 30 dias lá. Eu amo essa liberdade. E eu não estou falando só liberdade financeira, não, né? De você poder, poxa, né? Porque às vezes no início do empreendedorismo você não vai ter liberdade financeira. Eu não tinha, pelo menos. Mas eu tenho liberdade geográfica. Se eu for para Califórnia, mas eu tiver que trabalhar de lá, eu posso. Porque eu não tenho chefe. Eu não tenho que ficar num único lugar. Então, as pessoas que se identificam com isso, elas vão se conectar comigo, sim ou não? As pessoas que querem isso também, elas vão se conectar comigo. Agora, aquela pessoa que é CLT, que ama ser CLT ou funcionário público, está feliz no trabalho, gosta de ter uma férias só no ano, porque, né, prefere a segurança de se aposentar e ter ali aquele salário e tal, e não tem um perfil doido que nem eu, ela não vai se identificar comigo. E ela não, provavelmente ela vai sair dessa aula, ela não vai continuar me seguindo, mas eu tenho que me posicionar, gente. Eu tô aqui para falar para quem quer isso. Se você não quer, você não é meu cliente ideal. Tchau, saia. Não é para você. E eu também comecei a postar, para quem me segue lá no mairaramos.ia, eu comecei a postar atividade física. Eu estava obesa. Eu tenho 1,55 m, eu estava com 73 quilos 2 anos atrás. Vida de empreendedor. Vida de empreendedor, trabalha pra caramba. Você acha que é o quê? Que você vai trabalhar na praia? Não é assim. Principalmente no começo. E aí eu falo, eu precisei me ajustar para cuidar da minha saúde. Eu precisei estar bem mentalmente. E aí eu mostro, eu perdi 20 quilos em 2 anos. E aí hoje é um dos valores. Ei, para mim, riqueza, ostentação, não é mostrar para vocês que eu consigo morar em Alphaville, num apartamento de luxo e ter um Porsche na garagem. Para mim, a abundância, a prosperidade consiste em eu mostrar que eu tô em Campos do Jordão andando de bicicleta subindo uma montanha de 12 quilômetros, porque isso é riqueza para mim. As pessoas que concordarem comigo, acharem uma idiotice ficar postando Porsche e falar assim, pô, é muito mais legal subir uma montanha de 12 quilômetros em cima de uma bicicleta, eu me conecto com a Maíra. Agora, a pessoa que quer ver Porsche, ela não vai se conectar com a Maíra, porque eu não vou postar Porsche, entende? Nada contra. Tá tudo bem, eu quero ter eu não tenho uma Porsche, tá? Só para ficar claro. Mas eu acho legal quem tem e quem acha que isso é riqueza e mostra. Porque ela vai se conectar com aquelas pessoas que querem muito ter uma Porsche, ou uma Ferrari, ou uma BMW. Eu prefiro ter uma bicicleta muito boa, Speed, para subir uma montanha. Entende? Quem vai se conectar comigo, legal. Quem não vai, tchau. Né? E aí, abundância. Ei, vamos ganhar dinheiro, sim, eu quero ganhar dinheiro. Prosperidade e tal. Comunicação, você não vai crescer se você não souber ter a comunicação ideológica. Diversão, vamos se divertir durante o processo? Fizemos final de semana um churrasco aqui com o pessoal. Por quê? Porque o que vale são as conexões. No fim das contas, fiquei amiga do Everton, da Gabi, que é a esposa dele. Fiquei amiga lá da Cláudia, que é uma super psicóloga, neurocientista, tem uma clínica incrível em São Paulo. Enfim, a Tati, a Bárbara vieram do Rio de Janeiro. Criamos uma comunidade. A gente vai se divertir no processo e a gente já está programando os próximos encontros presenciais. Por quê? Porque é sobre isso. Ei, vamos subir uma montanha juntos? Vamos fazer um hiking? Vamos viajar para tal lugar? Isso é legal. Então, esses são os valores. E aí você vai se conectando com os seus. E para mim não é esforço nenhum, porque é o que eu vivo. E aí tem a missão. Qual é a missão dessa empresa? Eu quero fazer as pessoas entenderem que é possível com a inteligência artificial. Então, eu quero formar 5 mil empreendedores digitais até 2026. Eu quero que passem pelos meus treinamentos 5 mil pessoas que no fim de 2026 eu vou olhar para elas e vou falar: uau, vocês conseguiram. Talvez você seja uma delas. Qual que é a minha causa? Tá todo mundo falando que a IA vai substituir os seres humanos e que muita gente vai perder o emprego, não é? E eu sei disso. E não é questão de acreditar nisso ou não. É questão de, peraí, eu posso ser substituído pela IA, ou eu posso usar a inteligência artificial para crescer, para potencializar aquilo que eu faço. E eu escolhi a segunda opção, eu vou potencializar. Então eu vou bater nessa tecla. Tanto que eu já fiz posts sobre isso. Da Ariadne, se não me engano, que é professora de matemática, e ela começou a usar o ChatGPT recentemente para programar as aulas dela e para, enfim, aulas que ela demorava muito tempo, um dia para fazer, hoje ela demorou 30 minutos. Então, potencializa. Vai excluir os professores de matemática? Talvez um dia vá. Estou sendo bem sincera aqui com vocês. Mas por enquanto não. Então, que bom. Ela está usando aquilo a favor dela. Certo? História. Aí você vai contar a sua história, como eu contei a minha aqui para vocês. Quando eu comecei no digital, eu trabalhava como babá, eu acordava cedo, tal, e aí eu fui fazer meu curso de coaching, e aí eu não tinha cliente. Essa é a minha história. A pessoa que está vivendo isso, ela vai se conectar comigo. Comunicação ideológica. Agora é com você, tá? Então eu quero que você, rapidamente agora,
que você faça isso, o que vier na tua cabeça. Não é para pensar muito, tá? Então, coloca assim, qual é a crença? O que que eu acho? Quem são os meus inimigos? Quais são os valores que eu defendo? Qual é a minha missão? Qual a causa? A formular o seu. Então, eu vou dar um minutinho aqui para vocês pensarem e escrever o que vier na cabeça.